Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Luíse, esposa do Augusto. Seguinte, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu tô aqui para apresentar para vocês o canal, a proposta do canal, a ideia inicial, que eu acredito que seja vontade de Deus, que esse canal aconteça e surja. E a proposta dele, se vocês forem lá na aba sobre, tá escrito assim: buscando aplicar a cosmovisão bíblica em tudo. Nesse vídeo eu quero explicar rapidamente o que seria a cosmovisão bíblica e como que a gente pode realizar essa tarefa, ok? Cosmovisão bíblica é um termo, a própria expressão cosmovisão é um termo em grego que significa visão de mundo. Cosmo é mundo, visão de mundo. O que seria uma cosmovisão bíblica? É uma visão de mundo baseada na Bíblia, ok? É uma visão de mundo onde eu entendo, enxergo o mundo e as coisas a partir da perspectiva bíblica daquela coisa. Então, a matriz mental, a matriz atitudinal que eu tenho para viver a vida, enxergar o mundo e fazer escolhas é a Bíblia. Essa expressão era muito usada logo depois da Reforma Protestante. Os pais da Reforma, depois de 1517, Lutero, Calvino e outros, eles tinham um entendimento fácil de que o reino de Deus deveria ser aplicado em todas as coisas, na política, administração pública, relacionamentos, família, decisões a respeito de negócios. O reino de Deus deveria ser aplicado em tudo. Só que essa perspectiva foi se perdendo ao longo do tempo e a gente precisa resgatá-la. Como eu aplico a cosmovisão bíblica? Como é que isso pode se tornar realidade? A respeito de qualquer que seja o assunto ou área da vida humana, eu preciso descobrir o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Exemplo, vou abrir um negócio. O que a Bíblia diz sobre esse negócio? Sobre o comércio, sobre emprego, sobre trabalho. Qual a visão bíblica sobre trabalho? Então, eu vou aplicar os princípios que eu aprendi na palavra a respeito daquele assunto. Família, como escolher um cônjuge? Quais os princípios para escolher um cônjuge? Como educar os filhos? Quais são as bases do casamento? Eu preciso descobrir o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E eu começo a tomar decisões e aplicar. Ok? Isso tem como pressuposto conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Existem métodos de estudar a palavra, a gente vai falar isso ao longo do tempo aqui no canal. Como eu estudo a palavra, como eu descubro o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então, o mais importante é entender que eu preciso ter uma cosmovisão bíblica. O óculos que eu coloco sobre os meus olhos para enxergar e entender o mundo é a palavra. Uma vez eu tive uma experiência interessante com um amigo meu que foi criado na igreja. Desde novo, a mãe criou ele na Assembleia de Deus. E ele foi educado dentro dessa perspectiva, só que, como eu, aconteceu isso comigo também, ele na universidade se desviou. O marxismo muito forte, muito presente ali, os pensamentos marxistas, a ideia marxista, tomaram os estudos, tomaram tudo, e ele desviou-se da presença de Deus e passou a enxergar o mundo numa perspectiva marxista. Eu falei com ele assim: sua cosmovisão não é bíblica, é marxista. Ele levou um choque quando eu fiz essa afirmação, porque por ele ter sido criado na igreja, ele achou que aquilo não podia ser real, mas depois ele concluiu que sim. Ele enxergava o mundo entre oprimidos e opressores, ele enxergava o mundo pela via do materialismo, e a palavra não era mais o prisma que ele enxergava o mundo. E eu questiono se algum dia foi. Eu questionei isso para mim também, porque eu me desviei porque eu não tinha fundamento na palavra para enxergar o mundo e tomar minhas decisões. Então, o choque daquela informação foi interessante porque me fez pensar também. Como é que as pessoas estão convencidas de algo só pelo tempo na igreja, ou estão convencidas de que aquilo ajudou a formar a sua mentalidade? No entanto, não. A filosofia que ele havia absorvido, uma filosofia mais recente, tomou a mente, tomou as escolhas, tomou as atitudes e ele passou a andar naquele caminho. Significava que a fundamentação que ele achava que tinha no passado, na verdade ele não tinha. Então essa busca, nesse canal, buscar a fundamentação bíblica para enxergar o mundo. Política, família,
decisões, amizades, descobrir o que a palavra de Deus fala sobre cada assunto e aplicar, ok? Se você gostou da proposta do canal, se inscreve, compartilha, avisa os outros que a gente está começando esse projeto aqui e dê o seu like nesse vídeo. A gente se vê na próxima.